Chegou a hora de comentar com você o terceiro volume de 4 das edições definitivas do Conan que estão sendo lançadas pela editora Pipoca e Nanquim. O detalhe bacana dessa coleção é que você pode ler pelos números intermediários, porque são histórias soltas, são histórias que são releituras de histórias do Conan, escritas pelo Robert A. Howard, produzidas na França. Ou seja, você tem artes diferenciadas para cada história, você pode ler isso de forma separada, não tem nenhum problema. É claro que você vai querer ler o quarto volume também, que ainda não entrou em pré-venda, então é um momento muito bacana para você fechar essa coleção aqui, que ainda dá tempo de você pegar os outros volumes. Inclusive, no site da Amazon, nesse momento, está esgotado o primeiro volume, mas calma que eu tenho uma solução bacana para você. A minha sugestão sincera é que você, caso queira adquirir esta coleção, adquira o volume 2 e o volume 3, eu vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir, e entre no nosso canal de Telegram. Por quê? Porque esse material com certeza vai voltar ao catálogo, e no momento em que estiver disponível para que você possa adquirir, nós vamos te avisar lá pelo canal de Telegram, tá? E aí você vai poder adquirir e fechar essa coleção de 4 volumes aí. Quando sair ali, né, a pré-venda do quarto volume, a gente também vai te avisar para que você possa adquirir. Você sabe que na Amazon, quando você compra, o preço mais baixo é o que você paga, então vale a pena você comprar na pré-venda. A gente vai anunciar todas essas informações no nosso canal de Telegram, tá aqui na descrição também. Mas você provavelmente clicou nesse vídeo aqui porque você viu eu comentando que o que fizeram com a arte desse volume 3 aqui. Pois é, o que acontece é que são vários artistas, cada artista trabalhando e trazendo a sua versão das histórias, e realmente esse volume 3 tem uma das histórias aqui que me decepcionou bastante, não só a arte, mas a própria condução do roteiro. Isso quer dizer que a coleção não vale a pena? Não, muito pelo contrário, porque todas as demais histórias eu curti até agora. Eu cheguei a fazer resenha do primeiro volume e do segundo aqui no canal, e de modo geral gostei bastante de todas as adaptações. É claro que tem aí uma questão de gosto pessoal, talvez você curta essa edição, que particularmente eu não gostei, essa história específica, mas eu vou mostrar todos os detalhes aqui e vou argumentar com você porque que eu não gostei tanto de uma história deste encadernado aqui, que contém 3 histórias, tá? As outras 2 eu gostei bastante, tanto do roteiro quanto da arte. A primeira, nem tanto. Eu vou te mostrar detalhes agora. Bom, eu já resolvi mostrar a parte traseira aqui, né? A capa traseira da edição, porque diferentemente dos outros volumes, dos 2 primeiros volumes dessa coleção, nós temos aqui 3 histórias. Os outros têm 4 histórias. As 3 histórias aqui, ó, Os Profetas do Círculo Negro, exatamente a história que eu não gostei nem da arte e nem do roteiro, do modo como foi conduzida a contação dessa história aqui, tá? Inimigos em Casa tem uma arte espetacular e gostei bastante também. O Deus na Urna. Essa coleção, ela foi publicada originalmente comecinho ali de 2020, as histórias aqui são ali de 2020, são essas leituras feitas de histórias do Conan, escritas pelo Robert A. Howard na década de 30, e que estão sendo lançadas lá fora pela editora Glenar, aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, tá? Você tem aqui a lombada que é clássica, tradicional, né, padronizada para essa coleção que se chama Conan o Cimério. São edições definitivas. A capa aqui faz referência à segunda história desse volume, uma capa bem marcante, uma capa bem bonita. E eu vou começar mostrando aqui para você que não conhece ainda essa coleção, o que é padrão aqui em termos de extras, tá? Extras nessa edição. Olha que maravilha de mapa aqui, fazendo a guarda. Quem é fã de Conan, quem é fã de espada e feitiçaria, com certeza vai gostar do modo como esse material é editado. Aqui mostrando os extras para você, você sempre tem aqui uma contextualização das histórias que compõem este volume, tá? Momento em que o Robert A. Howard escreveu essas histórias, com alguns detalhes aqui muito interessantes das edições em que a história saiu originalmente, né? Ela que saiu não como quadrinho, mas como revista pulp, né? Como histórias contadas de forma apenas textual. Nessa revista aqui, por exemplo, a Weird Tales, né? Então a gente tem aqui também alguns esboços, tá? Essa é a característica que você vai encontrar em todos os volumes dessa coleção aqui. Esses extras são extras que enriquecem bastante a sua experiência de leitura, porque você vê inclusive conceitos aí na construção, na elaboração das histórias. Aqui a gente tem um esboço também, uma arte em preto e branco, na verdade, né, do que é a capa desse material, que é justamente a segunda história, e aqui a gente tem o Deus na Urna já, que é a terceira história. Olha que imagem sensacional. A gente tem uma visão
pelo menos duas visões do Conan que ficaram bem conhecidas pelos fãs, que é aquela do John Buscema, Gil Kane ali, né, Barrett Smith, que fizeram trabalho na Marvel, e a gente tem uma imagem muito clássica também, que é a imagem do Frank Frazetta, né? Aqui muita gente acaba estranhando um pouco, porque são, como eu disse, releituras por vários artistas. Vamos lá, vamos dar uma conferida aqui. Olha só que guarda linda aqui no começo do encadernado. E aí eu vou te mostrar aqui porque que eu não gostei tanto dessa primeira história. Aqui a gente vai ter o Conan enfrentando uma ameaça de feiticeiros e tal, e que vai envolver uma luta pelo poder ali de vários grupos. O Conan é tido ali como um mercenário, um traidor. Vai ter um envolvimento de uma princesa que o Conan vai sequestrar porque alguns dos seus companheiros estão presos. Então existe toda uma coisa ali de permuta, de troca de prisioneiros para evitar maiores conflitos, mas a história ela é bem carregada de tensão. Ela começa com uma arte que aqui estava me chamando a atenção, estava me agradando, porém, à medida em que a gente avança pela narrativa, a gente vai vendo que a arte vai ficando, na minha opinião, cada vez mais descuidada. Você tá vendo que aqui a arte tá bonita, tal, é uma história que tem uma quantidade de textos significativa, mas à medida que a gente vai avançando pela narrativa, ela vai ficando cada vez com uma arte mais descuidada, com uma arte cada vez mais difícil de entender. A impressão que temos aqui é que o artista trabalhou numa velocidade acima do normal. A arte fica muito contrastada, mas com pouco brilho, que significa dizer que a arte fica escura, fica difícil de compreender em várias cenas, e quanto mais a gente avança por essa narrativa, mais difícil vai ficando a compreensão dessa história. Achei também que, comparado a outras histórias dessa coleção, tem uma quantidade de textos que não se justifica. O texto, na minha opinião, aqui é um texto mais carregado, tem uma quantidade aí de textos que enchem de mais linguiça, eu acho que não vai direto ao ponto, numa história que chama por mais ação, por mais aventura. Eu acho que tem textos excessivos nessa história aqui, e por isso essa primeira história me desagradou, até porque pela escolha do artista aqui, à medida que a história vai avançando, da utilização de quadros menores, o que tira, na minha opinião, o elemento mais épico, que é tradicional nas histórias do Conan, um elemento assim com uma arte mais vistosa, que chama mais atenção, grandes painéis. Achei que isso acabou retirando a força dessa história e deixando ela até um pouco chata. Essa que foi a minha impressão em relação a essa primeira história. Essa segunda história aqui, chamada também de Inimigos em Casa, essa história que você já vê uma qualidade artística muito diferente, com muito menos textos, né? Há uma utilização inteligente aqui de composições textuais e imagens, ou seja, não precisa explicar tudo, você está vendo o que está acontecendo. Conan aqui vai também lidar com questões políticas aí, há um ordenado aí para que ele mate um sacerdote. A gente vai ver o Conan caçando um sacerdote logo no começo. Inteligentes metáforas visuais nessa história aqui, como por exemplo você vê a cabeça do indivíduo voando e na sequência você vê a cabeça de um animal abatido aqui. Essas referências vão acontecer mais vezes ao longo da história. Na minha opinião, a arte com uma pegada mais clássica, mais acadêmica, caiu muito bem para essa narrativa, né? E tem aí uma história também que envolve questões políticas. O Conan é contratado, digamos assim, contratado entre aspas, porque ele estava preso em determinado momento, mas ele é contratado para matar mais um sacerdote, só que as coisas são mais estranhas do que possa dar a entender no primeiro momento, porque existe um morador muito sinistro na casa desse sacerdote que precisa ser executado. É uma boa história, uma ótima história do Conan, na minha opinião, e os desenhos aqui correspondem muito bem com o tipo de ação e beleza, né? Essa beleza épica que a gente espera ver em histórias do Conan, tá? Vou avançar aqui para a terceira história, que é o Deus na Urna. Aqui há uma opção de fazer um Conan mais esguio, um Conan
com brinco no nariz, ele tem um aspecto mais asiático, digamos assim, esse Conan, e essa história também tem uma excelente arte aqui. A gente vai ver o Conan lidando com uma situação quando ele é encontrado com a boca na botija, assim, pensavam que ele tinha executado uma pessoa importante, proeminente aqui dessa cidade. Na realidade ele estava ali com a intenção de roubar, mas havia todo um mistério em torno de um assassinato, e esse mistério vai cercar a figura do Conan. Muita gente vai questionar e tem uma intenção, inclusive, de prender o Conan. Aqui você vê que tem também uma arte mais escura, tá? Mas diferentemente do que acontece lá no começo, na primeira história, que eu não gostei, aqui o que acontece é que essa escuridão tem tudo a ver com o fato de que eles estão num local aqui, dentro de uma torre, dentro de uma fortaleza, né? Estão no subsolo ali e tal. Então essa cor mais escura é bem condizente com o ambiente que eles estavam. A gente vê aqui também que tem uma utilização maior de textos, só que aqui o artista procurou dar abordagens mais individualizadas para os personagens dessa história. Tanto é que você vai ver que a cada dupla, trio de páginas aí, existe um nome de uma pessoa que está nessa aventura. Esse quadrinho aqui, essa história especificamente, ela tem uma pegada, uma abordagem meio teatral, né, onde você vai vendo o nome dos personagens ali, o diálogo e a perspectiva de cada um. Tem vários recordatórios nessa história, é muito utilizado o recordatório, e esses recordatórios servem para nos dar a perspectiva de cada um dos personagens que estão participando dessa trama. Então daí que eu tirei essa história que é um pouco influenciado no teatro escrito, né, não no teatro representado, quando a gente pode ver um pouco mais sobre o pensamento de cada um dos participantes ali da narrativa. A arte também muito boa, e a história carrega um peso mais de terror ali, principalmente na parte final, tá? E o que eu posso te dizer é que desse encadernado aqui, a história que eu mais gostei foi a segunda, que é justamente a história que faz a capa dessa edição. É uma coleção muito bacana, é uma coleção excelente para quem quer começar a ler Conan. Como eu disse lá no começo, você pode iniciar pelo volume 3, pode iniciar pelo volume 2. Fica ligado, entra no nosso canal de Telegram para quando o primeiro volume estiver disponível, você possa adquirir essa coleção que fecha em 4 volumes. São ótimas releituras aí, tá? Com exceção dessa primeira história desse encadernado, posso te dizer que eu gostei de todas as outras histórias dos volumes anteriores e desse aqui também. Então, na minha opinião, vale muito a pena você fazer essa coleção, até porque você pode ter tido uma opinião diferente em relação a essa primeira história. Você pode, de repente, curtir mais a arte. Eu não gostei, mas é uma questão também de gosto, tá? A coleção vale muito a pena, até por ser poucos volumes, e que tem essas releituras excelentes, que muitas vezes são releituras melhores, no sentido de serem mais fiéis ao trabalho original do que a gente vê, por exemplo, nos ônibus que estão sendo lançados aí pela Panini, da era Marvel, do Conan. Eu gosto muito mesmo, mas muitas pessoas que são fãs e até pesquisam sobre a vida do Robert Howard, são fãs do Conan, querem saber mais detalhes a respeito dos contos do Cimério. Vale a pena você conferir essas edições, porque, como eu disse, em várias das histórias, elas são muito mais fiéis ao texto original do que propriamente o trabalho produzido ali pela Marvel. Lembrando que a editora Pipoca e Nanquim lançou os livros com os textos originais ali do Robert Howard, as histórias, né, do Robert A. Howard que ele escreveu para o Cimério. Eu vou deixar também na descrição os livros aí para você adquirir, caso você queira conhecer mais sobre esse fantástico personagem. Fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme do seu coração. Tchau, tchau!